Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética como imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor Deus. Aleluia. Essa passagem bíblica fala sobre as cartas, né, que Paulo escreveu a Timóteo. Ele escreveu duas. Tito também foi uma carta para Timóteo. Foi uma carta de Paulo para Timóteo. Foi uma carta de Paulo, uma carta pessoal para um aprendiz dele, né? Foi o filho na fé que o Paulo tinha conseguido. E aqui, como Timóteo era jovem, eu acredito que naquele momento ele estava meio receoso por ser jovem. E naquele tempo ele foi chamado já foi chamado para ser pastor. Ele ia pastorear a igreja em Éfeso. Aleluia! E acredito que como todo jovem, é um pouco medroso, eu acredito que Paulo, vendo a aflição um pouco dele, escreveu para encorajá-lo a continuar firme. Aleluia! E glória seja para nós. aqui fala assim, no versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Obrigada, Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes nós jovens mesmo nos desprezamos, falando, eu não consigo porque eu sou jovem. Eu vou fazer isso porque eu sou jovem ainda. Eu não posso pastorear porque eu sou jovem. Mas Timóteo era jovem. Oh, Ele foi chamado para ser pastor. Aleluia. Mas para seguir, né, com o chamado, não é de qualquer jeito que Deus nos chama. Deus nos chama, nos prepara, nos envia pessoas para nos preparar, para nos ajudar. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós somos jovens. E eu acho que essa geração é algo que está sendo mais difícil para os jovens se manter na presença do Senhor. Eu preguei no primeiro culto dos jovens, né, desse ano, e eu preguei e fiquei quieta, né? Aí eu estava até conversando com a irmã Marisa, que eu aquietei, né? E querendo ou não, a gente às vezes esquece, né? De fazer a vontade do Senhor. E esses dias minha mãe até falou comigo, Melanie, eu estou sentindo que você precisa buscar renovo. Porque muitas vezes a gente não esquece de buscar o Senhor, esquece de ler a Bíblia. Eu falo por mim mesmo, porque é difícil às vezes você chegar no trabalho cansado e ler a Bíblia e dobrar os joelhos e orar. É difícil. É difícil ser jovem nos dias de hoje. E o meu coração ficou meio assim, minha mãe falou, eu fiquei, Jesus, eu preciso mesmo. Eu preciso te buscar, eu preciso voltar. Aí meu pai conversando lá, né, fazendo a escala dos pregadores. Aí eu virei dele assim, eu falei, pai, eu também prego. Pode me chamar. Aí eu fui lá pro quarto, lá eu falei, Jesus, eu também quero pregar. Aí demorou acho que umas 2 semanas, o irmão Daniel foi lá em casa e falou assim, eu estava lá no quarto, né, assistindo. Minha mãe, vem cá que o irmão Daniel vai falar uma coisa contigo. Aí eu fui lá na cozinha. Eu estava assistindo, né? Aí eu fui lá e ele, irmã Melanie, você prega no nosso
missões esse mês, dia 28, né? Aí eu parei assim, Jesus, aleluia. aí eu fui pro quarto, né? Quando eles foram embora, eu fui lá conversar com meus pais e agora o que eu vou pregar? Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, tu não falou que queria pregar? Aí eu fui pro quarto e o Espírito Santo falou novamente. Você falou, eu vou ouvir. Aleluia. Porque às vezes nós falamos até brincando. Glória a Jesus. Mas quando é algo que Deus está no propósito, Ele escuta. Aleluia. Pá, você pediu, toma, minha filha. E demorou mais uns 2 dias. A irmã Maraísa mandou mensagem. Melanie, nós não conseguimos, está muito em cima, nós não conseguimos um pregador para o culto de jovens. Aí, você prega? Aí eu ainda joguei assim. Ai, mas eu preguei no primeiro culto, será que eles não querem alguém diferente? Aí ela falou, não, até que eles querem, mas a gente não conseguiu, você prega? Eu falei, prega. E o Espírito Santo só lembrando da frase que eu falei, hoje eu não quero pregar. Ai, Jesus. Porque eu já falei para os irmãos que eu sempre tive esse desejo de pregar, de trazer a palavra do Senhor. E muitas vezes por timidez, por vergonha, eu não fico quieta, né? E Jesus não nos chamou para ficar crente de banco, né? Crente esquenta-banco. Deus nos chamou para fazer a vontade dele. E todos os dias o inimigo, ele tenta nos desanimar. E passou essa semana e Deus me mostrou essa palavra, só que eu lia e não entendia nada. Aí eu passei a semana toda, Senhor Jesus, e agora eu falei, e agora eu não sei o que eu vou pregar, o que eu vou pregar. E ontem nós fomos num culto que a cantora Ana Carolina convidou a gente, né? E eu fui mais a irmã Marisa. E eu falei assim, antes de sair de casa, eu trabalhei de manhã, aí fiz uma prova a tarde toda e eu cheguei cansada, eu falei, não sei se eu vou não, ainda mandei mensagem para a irmã Marisa, você está animada para ir? Aí ela falou, se você tiver, eu estou. Eu falei, então nós vamos. Aleluia. E eu falei para o Senhor antes de sair que eu queria uma resposta. Oh, glória a Deus. Eu ouvi a voz dele. Aleluia. E a pregação foi toda para mim. Senhor. Eu sei que Deus falou com muitos ali, mas a pregação falou muito fortemente no meu Obrigada, coração. Jesus. Aleluia. A respeito de timidez, a respeito de você. Já tá. Eu choro. Você, às vezes, você tem dificuldade, chora, vai chorando, né? Você consegue pregar chorando? Chora. É verdade. Aí ela falou sobre a pregação de que muitas vezes a gente está num lugar e muitas vezes as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Oh, Deus. É verdade. E essa palavra aqui fala sobre isso. Fala sobre dar o exemplo. Aonde quer que nós possamos ir, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, nós temos que dar o exemplo. E eu lembrei, certa vez eu, a Carol e a Rainha fomos no shopping, né? E estava tendo uma festa junina lá. Aí nós passamos lá, né? E uma moça passou do nosso lado e falou bem assim, ela passou dançando, né? E falou bem assim, opa, deixa eu ver se não tem nenhum crente me vigiando. Aí nós rimos, né, na hora, e eu falei assim, cara, tu ouviu? Aí a moça passou dançando, né? E a gente riu lá na hora, mas depois chegou em casa, eu fiquei pensando naquilo. Será como que as pessoas estão vendo nós, nos lugares que nós passamos? Porque muitas vezes nós viemos para a igreja e achamos que nós temos que ser crentes só aqui dentro. Que não precisa dar o exemplo lá fora. E que precisa dar o exemplo só se tiver um irmão da igreja lá, vigiando. Mas esquecemos que não é o crente, não é o irmão que vai nos levar para o céu. Não é o pastor que vai nos levar para o céu. É Jesus, e Jesus vê tudo. Não podemos ir para um lugar pensando, o irmão vai estar lá, eu não vou poder fazer isso. O pastor vai estar lá, eu vou poder cantar essa música. O pastor vai estar lá.
temos que temer a Deus em primeiro lugar. Nós temos que lembrar que ao sair daqui nós temos que dar o exemplo, jovens principalmente, nós temos que ser exemplo onde quer que nós possamos ir. E também, ao ler essa palavra, eu falei para o Senhor que eu queria uma palavra que primeiramente falasse comigo. E eu lembrei do tempo que eu trabalhava na farmácia, que no começo eu cheguei e ninguém sabia que eu era cristã, né? E um amigo, uma vez, um colega de trabalho chegou para mim e o outro que eu já tinha comentado que era filho de pastor, ele começou a falar lá: ah, Melanie é filha de pastor, ela não faz isso não. Aí o meu colega, eu senti que foi um inimigo também, né? Ele olhou assim para mim e falou assim: a Melanie é crente, mas ela não, porque ele era homossexual, né? Mas ela respeita a gente, ela brinca, ela escuta as nossas músicas. Para mim a Melanie não é crente não. Aí eu ouvi aquilo, né? E eu fiquei parada assim ouvindo. E na hora do meu intervalo eu fui lá para a cozinha e comecei a chorar. E eu falei: meu Deus, eu não quero esse testemunho. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem que eu não sou cristã. Porque muitas vezes só de você olhar uma pessoa pelo brilho do Espírito Santo, você sabe que ela é cristã. É verdade. E eu falei: Espírito Santo, eu não quero ser assim. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e tenham que eu falar que eu sou cristã. Através das minhas atitudes, através das minhas escolhas, eu quero dar um testemunho. E eu estava lembrando disso, e nesse trabalho todo mundo sabe que eu sou cristã, mas muitas vezes a gente acomoda, né, e situações nos levam a, como diz, nós esfriamos e às vezes nós mesmos esquecemos, né, de quem nós somos. E essa palavra ela falou fortemente comigo a respeito de ser diferente. Porque Deus nos chamou para ser diferentes. Deus não nos chamou para ser igual ao mundo. E essa geração é tão fácil se perder, porque muitas vezes até os cristãos negligenciam a palavra do Senhor. Vivem totalmente ao contrário do que a palavra do Senhor diz. E é difícil você diferenciar um jovem cristão hoje em dia de um jovem mundano. Oh Deus! É difícil você olhar para dois jovens, um cristão e um que não é cristão, e descobrir qual é. Porque muitas vezes até os de fora têm uma aparência melhor, fazem coisas melhores dos que estão na igreja. Oh Deus! É difícil, mas é a verdade. Qual é o testemunho que nós estamos dando lá fora? E aqui Paulo fala para Timóteo, para ele dar exemplo no procedimento, no amor, na fé, na pureza e na palavra. Sem a palavra nós não somos nada. Oh Deus! A palavra de Deus é a nossa direção, é o que nós seguimos, é como nós vamos conseguir chegar ao céu. É através da palavra, é lendo a palavra. Se eu não leio a palavra, como é que eu vou falar para o meu irmão sobre o amor de Deus? Como é que eu vou falar para o meu amigo na escola? Como é que eu vou falar para o meu colega de trabalho sobre alguém que eu não conheço? Nós temos que ler a Bíblia. Não é assistir filme evangélico, não é assistir filme da Bíblia. Tem muitas novelas bíblicas, mas não é a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Não é a verdadeira palavra. Pode ter coisas da Bíblia lá, a gente aprende mesmo, mas nós temos que ler essa palavra aqui. Aleluia! Nós temos que dedicar a essa palavra aqui. E eu até gosto também de assistir filmes que edificam, né? Mas e livros.
E esses dias eu estava lembrando de uma frase que meu pai falou uma vez para mim, que eu nunca esqueci essa frase. Eu gosto muito de ler. E uma vez meu pai entrou no quarto e eu estava lendo um livro, de noite já, antes de dormir eu estava lendo, e ele entrou e falou bem assim: Melanie, pode ler, minha filha, ler é bom, mas nunca se esqueça de colocar a Bíblia como seu livro de cabeceira. Aí ele fechou a porta e eu fiquei olhando assim para a porta, meu livro de cabeceira. Mas é aquele livro que a gente sempre pega antes de dormir. Aleluia. Antes da gente deitar. É aquele livro que a gente tem como um aconchego depois de um dia cansativo. Aleluia. Para quem lê sabe que às vezes a leitura descansa a mente. E toda vez que eu estou lendo de noite, eu lembro dessa frase do meu pai: nunca se esqueça de colocar a Bíblia como seu livro de cabeceira. Nunca se esqueça de ler a Bíblia antes de dormir, antes de levantar. Nunca se esqueça de orar. Nunca se esqueça de sair de casa sem orar. Porque é essa palavra que nos direciona durante o dia. Aleluia. Timóteo, ele foi um exemplo a ser seguido. Porque mesmo nas dificuldades, aqui no capítulo 15, uma versão que eu li lá do meu pai, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Nós temos que dedicar ao máximo as coisas do Senhor. Nós temos que dedicar ao máximo a palavra do Senhor. Para que, ao abrir da sua boca, as pessoas saibam: aquele cristão, aquela pessoa que ama o Senhor. Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. E nós temos que estar cheio da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. E ontem, quando eu falei também para o Senhor que eu queria ser renovada, eu queria ser cheia, porque fazia muito tempo que eu não sentia a presença do Senhor. Tão forte, sabe? Aquela presença que você esquece de tudo. E ontem foi um culto maravilhoso. Nós saímos de lá renovadas. E eu até falei para a irmã Marisa: nossa, que culto abençoado. E eu falei: quando chegar lá em casa, já vou pegar a palavra. Aproveitar que eu estou cheia. Aleluia. Ler um pouquinho. E aqui no versículo 16 fala: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Porque muitas vezes nós ficamos olhando para a vida do irmão, né? Ah, mas o irmão não está indo para a igreja. Ah, mas o irmão não sei o quê. Mas nós temos que olhar para a nossa vida. Nós temos que olhar para o exemplo que nós estamos dando. Porque através da sua vida, através do exemplo que você está dando, muitas pessoas podem se salvar através do seu testemunho. Aleluia. Muitas pessoas podem se sentir aconchegadas através só de ter sua presença. Eu também estava lembrando de uma vez que eu trabalhava lá em Posse ainda. Aí eu trabalhava numa loja de açaí e tinha uma colega nossa que ela tinha um problema de depressão, né? Ela era muito ansiosa, depressiva, e ela sabia que eu era cristã. E uma vez eu tinha colocado o louvor lá para a gente escutar, e eu preparando lá um pedido de um cliente, e ela estava com crise de ansiedade, né? Aí quando eu entreguei o pedido, aí eu voltei para a cozinha, ela estava parada no balcão assim. Ela olhou para mim e falou: me dá um abraço. Muitas vezes as pessoas só precisam de um abraço, Senhor. Aleluia. Às vezes um abraço cura. Às vezes um abraço transforma. E eu fiquei pensando assim, porque
Eu nunca cheguei e perguntei: você quer um abraço? Você quer uma oração? Como cristão, eu me envergonhei naquela hora, porque teve que a pessoa pedir. Oh Deus. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Aleluia. Nós temos que ser sensíveis a ouvir a voz dele e fazer. Aleluia. Porque às vezes estamos em um lugar que pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes nós estamos com a mente, com o coração fechado para ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos buscar essa sensibilidade na presença do Senhor. É verdade. Nós precisamos de jovens. Jesus está precisando de jovens que queiram a presença do Senhor, que queiram ser cheios. Aleluia. Não é vir para a igreja e só ouvir a palavra, voltar para casa e estar do mesmo jeito, não. Jesus quer jovens incendiados Oh, que incendeiam aleluia. essa nação. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção nos louvores essa noite, mas todos falavam da volta de Jesus. Jesus está voltando. E o que nós estamos preparando para entregar para Ele? Quem nós vamos levar? Que vida que nós vamos apresentar para Deus no último dia? Quem que você está pregando? Para quem que você está orando? Deus nos chamou, não foi para vir para a igreja e só ser crente, não. Deus nos chamou para ganhar almas. É verdade, Deus. Aleluia. Deus nos chamou para conquistar essa terra. Mas muitas vezes nós saímos daqui e nos esquecemos lá fora, nos acomodamos. Muitas vezes tem um amigo ao seu lado precisando de uma palavra e você não consegue falar. Às vezes por timidez, às vezes por não querer mesmo ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus está voltando. E Ele quer que nós façamos a obra. Amém, Jesus. É verdade. Mas se nós não fizermos, é igual foi ontem que ela falou, que se a gente não clamar, as pedras clamarão. É verdade. Então você vai deixar uma pedra clamar? Você vai deixar alguém fazer um serviço que é seu? Um serviço que Deus te chamou para fazer? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que acordar, porque nós estamos dormindo. É a geração que está mais acomodada hoje em dia. Porque Jesus está voltando, mas Ele nunca volta. Está demorando demais. E muitos cristãos, eu nunca vi tantos jovens cristãos influentes, né? Que falam que eram cristãos e hoje em dia estão desviados. Jovens que nós ouvíamos as canções e eram cheios, mas que hoje em dia estão desviados. É verdade, Deus. Porque se esqueceram. Se esqueceram de que Jesus está às portas. E não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar de ser crente. Oh, aleluia. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Eu digo por mim mesmo, porque Deus tem me despertado esses últimos dias de uma forma muito tremenda. Glória a Deus. E às vezes eu olho e as pessoas estão dormindo. É verdade, Deus. Está na hora de acordar. Ficamos buscando essas coisas da terra, mas esquecemos que o nosso lugar não é aqui. Oh, Deus. Aqui é só um preparo. Aqui é só uma passagem para a nossa verdadeira morada. Aleluia.
E Jesus tem falado, não é só hoje, nos últimos cultos, sempre tem algum hino, tem alguma palavra que fala sobre a volta de Jesus. E esses dias eu estava até pensando lá em casa, porque esqueceram, muitos pararam de falar do céu. Muitas vezes as pessoas esquecem de falar do céu, esquecem de falar da volta de Jesus, e Jesus está voltando. E o que você vai pregar para Ele? Qual é o exemplo que você está dando? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Será que nós estamos sendo exemplo? Será que alguém está olhando para nós e pensando, eu quero ser igual a esse jovem? Eu quero servir a esse Deus. Aleluia. Porque se uma pessoa, ao ver o seu testemunho e ver que você dá a mínima para o Deus que você serve, como que ele vai servir? Como que ele vai querer servir um Deus que você mesmo negligencia? Aleluia. Como que ele vai querer servir um Deus que você mesmo não respeita, que você mesmo não teme? Nós precisamos parar de brincar com a palavra do Senhor, de brincar de ser crente. E eu vejo Timóteo aqui falando, teve uma frase aqui na minha Bíblia que eu achei muito interessante, que fala assim: não há nada tão convidativo como ter alguém ao seu lado quando você tem uma responsabilidade enorme. A maioria de nós apreciou o conselho de alguém mais velho, mais sábio e mais experiente. Os melhores são aqueles que já trilharam o mesmo caminho antes e sabem o que esperar e como ajudar. Aleluia. Muitas vezes nós jovens, quando escutamos alguém mais velho dar um conselho, às vezes reviramos os olhos, né? Não sabe de nada. Não sabe de nada, porque não sabe como é que é ser jovem hoje em dia. Mas esquecemos que eles já passaram pelo mesmo que nós já passamos. É verdade, Deus. E o Espírito Santo tem falado profundamente comigo para orar pelos nossos líderes. Porque não é fácil ser líder. Eu já fui líder de jovens e sei que não é fácil. E jovens, orem pelos nossos líderes. Pela Maraísa, pelo Luiz Fernando, pelos nossos pastores. Aleluia. Porque não é fácil vir aqui na frente, nos ensinar todos os dias, ouvir as nossas queixas. Não é fácil ser líder. Orem pelos nossos líderes, porque eu sei que eles têm um carinho enorme por nós. E muitas vezes enfrentam dificuldades que nós mesmos às vezes ignoramos, porque são nossos líderes, eles que têm que nos acolher. Mas muitas vezes os líderes também passam por dificuldades, passam por fraquezas espirituais, porque nós somos humanos. É verdade, Deus. Então vamos orar uns pelos outros. Deus nos chamou para ser exemplo no amor, amar o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Aqui no capítulo 3, versículo 3, fala assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé com Cristo Jesus. Nós temos que fazer o excelente para Deus. Se nós pegamos algo para fazer, nós temos que fazer com excelência. Aleluia. Capítulo 14 também vai falar: não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Esse versículo me faz lembrar sobre a parábola dos talentos, né? Que fica lá em Mateus, capítulo 25. No versículo 20, a partir do versículo 20, fala assim:
O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Veja, venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o segundo, que tinha recebido 2 talentos, e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, dando eu, voltasse e recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao quem tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá a grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra ela é muito forte, porque às vezes Deus entrega 1 talento para nós e nós vamos e enterramos. Muitas vezes nós falamos: eu não sei pregar, eu não sei cantar, então eu vou ficar quieto. Todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa na casa do Senhor. Aleluia. Não vamos esconder os talentos que Deus entregou em nossas mãos. Vamos buscar entregar nas mãos do Senhor para multiplicar. Seja um pouquinho que nós tivermos, Deus vai multiplicar. Glória a Deus. Então, às vezes nós temos medo. Eu sempre fui uma pessoa que tem medo de falar. Agora que Deus está... Mas eu sempre tive dificuldade de falar. E Deus tem trabalhado muito nessa área comigo. Glória a Deus. E eu sei que Deus, quando nós nos dispusermos, a fazer a vontade do Senhor, Ele cuida do resto. É só falarmos: eis-me aqui, né? Ontem no culto o pastor, os jovens cantaram aquele eis-me aqui. Aí o pastor de vocês está ouvindo, vocês falam eis-me aqui, quando a gente chama não tem. Então quando falar eis-me aqui, vai mesmo. Não fica com medo, não. Deixa Deus usar. Aleluia. Mesmo que seja difícil, mesmo que tenha dificuldade, deixa Deus usar você na palavra, no louvor. Aleluia. Seja entregando uma água, seja limpando a igreja, seja fazendo qualquer coisa, mas que seja para o Senhor. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.